não tem explicação natural. Só que a parapsicologia vem trazendo uma explicação natural e científica. Só que como ela é pouco divulgada, a gente não sabe disso. Então, por isso que quando acontece algum tipo de fenômeno como esse, ou objetos que se movem, uma casa assombrada, etc., geralmente a gente atribui aquilo que pertence à nossa cultura ou à nossa religião. A gente logo pensa que é o demônio, o espírito do morto, o Exu, o Orixá, e por aí vai, dependendo das crenças de cada um. Mas vamos tentar dar uma oportunidade a uma explicação natural e objetiva. Aqui, como eu já dei o exemplo para vocês, de pensar em alguém, a pessoa liga, sonhar e o sonho se realiza. Aqui é uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que a mente humana tem poderes que a gente ainda não entende? Sim. Porque é comum, hoje em dia, né, com o avanço da mídia, a gente vê por aí novas pesquisas que demonstram que muitas coisas que a gente nem imagina, na verdade é fruto da nossa imaginação. Coisas paralisia do sono, não sei se vocês já ouviram falar. É aterrorizante. Eu particularmente já tive duas vezes. Para quem não sabe, é quando a gente está acordando, o nosso corpo simplesmente para e a gente tem uma sensação aterrorizante. Tem pessoas que têm visões, vê demônios, espíritos sufocando a gente, porque dá uma sensação de que a gente está sendo sufocado, né? E, na verdade, é simplesmente o corpo que demora a entender que a gente acordou, né? Então tem essa sensação que às vezes dura poucos segundos, mas quem está ali parece que está numa eternidade. É simplesmente aterrorizante. Então, prepare-se para questionar o que você sabe. Então agora vamos entender melhor o que é a parapsicologia. Então, uma definição básica: é a área da ciência que investiga fenômenos que parecem ir além de forças físicas e biológicas, mas não são além. Ela não é misticismo, então aqui a gente não está falando de bruxaria, magia, espiritismo, nada disso. A gente está simplesmente só falando de forças naturais do ser humano. Ela também não é pseudociência, porque muitos cientistas que se acostumaram só estudando a matéria, que é regular, repetível à vontade, com estatística, se convenceram de que só isso é ciência, mas isso é uma mentira. A ciência não é só isso. Ciência vem do latim stire, que significa saber com argumentos. E a ciência estuda fatos não só comuns, como alguns físicos e químicos acham que é, mas também estuda fenômenos incomuns, regulares ou irregulares, frequentes ou não frequentes. Às vezes pode ser um caso único, que não pode repetir em laboratório, mas com o testemunho humano muito bem observado, a gente consegue demonstrar que um fato existiu sem precisar de estatística matemática e sem precisar repetir em laboratório. Também não estamos aqui falando de religião, apesar de que todos os fenômenos parapsicológicos acontecem em todas as religiões. E aqui vai o porquê que a parapsicologia sempre é associada com religião. Me digam aqui um fenômeno que parece sobrenatural que não seja associado a uma divindade ou a uma entidade. Imagina, você está na sua casa à noite, vai apagar a luz e de repente alguma coisa se mexe. A última coisa que você vai pensar é que foi você mesma, né? Bom, eu não toquei nisso e esse objeto se mexeu? Então começa a dizer que foi alguma entidade aí que você tem essa crença, enfim. Então, todos os fenômenos parapsicológicos aconteceram em todas as religiões, em todas as épocas, raças, culturas e ambientes. Não é à toa que hoje existem mais de 60 mil religiões interpretando esses fenômenos a seu modo, a seu gosto, né?
A gente costuma dizer a gosto do consumidor. Cada um interpreta do seu jeito e a interpretação científica geralmente é deixada de lado. Também não é charlatanismo, apesar de que hoje tem muitos falsos parapsicólogos que se utilizam da parapsicologia para ensinar charlatanice. Venha para o nosso grupo, para a nossa instituição, que você vai aprender a mover objeto quando quiser, você vai se teletransportar quando quiser, você vai fazer tudo com o poder da sua mente. Não, não é assim, gente. O fenômeno parapsicológico é sempre espontâneo. Ninguém controla e ninguém domina. Então, se vocês verem em algum lugar promovendo treinamento de fenômenos parapsicológicos, aprenda a se comunicar telepaticamente quando quer, fujam disso, porque isso é charlatanismo. Então, por causa desses falsos parapsicólogos que se usam da parapsicologia para promover charlatanismo, para enganar as pessoas leigas e etc., por causa dessas pessoas, desses charlatães, acabam sujando a imagem da parapsicologia e muitas pessoas acabam pensando que parapsicologia é charlatanismo, o que não é. O que ela é? É um campo de pesquisa que busca evidências científicas e padrões para compreender os fenômenos. Então, sim, a parapsicologia é ciência. Quando que ela começou? Com intenção científica, ela começou em 1882 com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, com Podmore, Gurney, Myers, que eram grandes psíquicos da época, com a chamada metapsíquica, porque naquela época estava em moda os espíritas, que faziam a mesa branca, que moviam objetos, etc., e diziam que esses fenômenos eram causados pelos espíritos dos mortos. Então, foi daí também aquela época que surgiu Allan Kardec, as irmãs Fox, que faziam estalos com articulações do joelho, e depois elas confessaram que isso tudo era uma brincadeira. Elas se reuniam e falavam assim: a gente está se comunicando com um espírito. Aí a pessoa vinha: então prova. Aí elas diziam, né? Se tem algum espírito aqui, dê 2 estalos. E aí a pessoa escutava 2 estalos. Só aí elas levantavam as mãos para provar que não eram as mãos e tal. E as pessoas iam lá, olhavam debaixo da mesa, não tinha nada. Só que depois de muito, elas mesmas confessaram que faziam isso com a articulação dos joelhos. Então tenham cuidado, porque quando alguém fala que manifesta essas faculdades, a primeira hipótese sempre é o truque, a fraude, para enganar, para querer mídia, alguma coisa assim. Então, se alguém fala que faz o fenômeno quando quer, à vontade, certamente é truque. Então, estava na moda esses fenômenos e aparecia o médio para lá, médio para cá, e se movia para cá, até levitavam. Tem um famoso que é o Daniel Douglas Home, ele realmente levitava, de verdade. A poucos metros tem um desenho dele simulando uma experiência com cientistas, onde aparece mentira, mas ele sai por uma janela e entra por outra. Foi o maior médio que já existiu. Então os cientistas ficaram: mas peraí, se esses fenômenos existem, vamos estudar, porque, como vocês sabem, cada um de vocês aqui deve conhecer alguma história real de alguma coisa estranha, né? Será que tá todo mundo mentindo? Não, tem um fundo de verdade, porque Eric de Igual, que foi um historiador dessa área, ele percebeu, ele estudou e encontrou testemunhos de todas as civilizações, em todas as épocas, esses tipos de fenômenos. Então, tem um fundo de verdade. A gente não pode dizer que tudo isso é mentira. Se a ciência estuda a realidade está aí. Se é comum, se é incomum, se é frequente não interessa. A realidade está aí. É dever de todo cientista pesquisar os fatos que acontecem no nosso mundo. E todos esses fatos são do nosso mundo. Então,
daí surgiu a metapsíquica, com a Sociedade de Pesquisas em 1882, com intenção científica, mas ainda não tinha sido reconhecida como ciência. Até que em 1934, um pesquisador, doutor em botânica, Joseph Bexheim, ele decidiu aplicar a metodologia científica nos fenômenos parapsicológicos. E a primeira experiência de laboratório foi pegar as cartas Zener, que são 25 cartas, divididas em cinco partes. Cada carta tinha um símbolo. Então ele colocava o médium em um prédio e a pessoa que ia trocar cartas com ele em outro prédio. E simplesmente o observador colocava as cartas de cabeça para baixo e escolhia aleatoriamente a carta. Virava a carta e no mesmo instante o médium tinha que virar a carta e tentar adivinhar. O médium fazia isso e essa experiência durou 6 anos. 6 anos. Imagina ter essa paciência para estudar por 6 anos, fazer a mesma experiência. Porque se são fenômenos espontâneos, não acontece quando a gente quer, então tem que ficar repetindo até acontecer. Então ele ficou 6 anos repetindo, com mais de 1 milhão de vezes, e ele conseguiu estatisticamente comprovar a telepatia através dessas experiências em laboratório, que depois outros parapsicólogos foram repetindo e obtendo os mesmos níveis de acerto, não muito acima da média do acaso, porque a gente pode adivinhar e acertar por acaso, mas então essas experiências alcançaram alguns % acima da média. Então por isso que até hoje muitos cientistas ainda não ficam com o pé atrás, mas ao mesmo tempo não podem negar que esses fenômenos existem. Temos que estudar. Etc. Geralmente são objetos que se movem, né? O nome desse fenômeno é telecinesia. Acontece sempre a menos de 50 metros. Por quê? Aqui tem uma outra causa física. Na física a gente também aprende que qualquer energia se transmite inversamente proporcional ao quadrado e à distância. Então tem limite. Por isso que a psicocinesia não existe. Por quê? PK ou psicapa seria uma força espiritual agindo sobre a matéria. Não, nesse sentido os americanos estão errados. Os europeus estão certos quando chamam telecinesia. É uma força física agindo na matéria, causando um efeito físico que a gente chama nesse caso aqui de telecinesia. Nunca passa de 5, 10, 15 metros de distância, mas a gente coloca um limite de 50 metros. Por quê? Porque a parapsicologia também desafia aquelas pessoas que falam que tem poderes, que dominam, etc. A gente vai numa casa assombrada, onde está acontecendo esses fenômenos, e a gente desafia. Se tu tem realmente poder de mover a qualquer distância, ou se é um espírito, um demônio, etc., vamos dar $10 mil, junta todos os espíritos, demônios, fadas, ondinas, salamandras, larvas astrais, gênios, marráquinas, etc., coloca dentro dessa casa assombrada, afastem todo mundo a mais de 50 metros, com câmera de filmar, com esses aparelhos que registram sons automáticos, sensor, tudo que possa captar, deixa lá e afastem todos a mais de 50 metros. E a parapsicologia dá $10 mil a cada um se acontecer alguma coisa. A parapsicologia existe desde 1882. Até hoje nunca conseguiram cumprir esse desafio. Por quê? Porque é uma força física do ser humano. Por isso que se aposentam todos os espíritos, demônios e essas pessoas que falam que têm poderes de mover qualquer coisa. Quando a telegia, a mesma energia dirigida pelo nosso inconsciente, ela se transforma de forma em calor,
a gente chama de pirogênese. A minha mesma energia física, ela começa a aquecer o objeto e vai aquecendo a tal modo que o objeto começa a pegar fogo. E a gente fica, como o objeto que pega fogo? Porque a minha energia está aquecendo ali até gerar fogo, e isso a gente encontra em muitas reportagens. Tem uma que passou na Globo alguns anos atrás, onde haviam duas irmãs, onde a mais nova começou a namorar. E curiosamente, só as roupas da mais velha começaram a pegar fogo. E ninguém entendia nada, e trocavam de casa, trocavam de roupa, de guarda-roupa também, até que chamaram pastores, padres para fazer exorcismo, médium espírita, chamaram tudo que foi e nada resolvia. Até que chamaram um parapsicólogo e ele começou a fazer uma entrevista para saber como é a mentalidade de cada um dali, porque quando a gente manifesta um fenômeno parapsicológico é porque está tendo algum problema psicológico. E aí foram ver, e o parapsicólogo percebeu que o fenômeno da pirogênese estava sendo causado pela irmã mais nova, porque a irmã estava com ciúme e não gostava que a irmã mais velha estivesse namorando, porque ela estava deixando a irmã mais nova de lado. Tanto prova que dentro do mesmo guarda-roupa eram guardadas as roupas das duas, e só a da mais velha pegava fogo. A da mais nova não tinha nenhum frasquinho de fogo, nada. Enfim, exemplos a gente tem muitos. Outro fenômeno é o fenômeno da tipologia, é os famosos raps. Quando a gente também está nessas casas assombradas, né? E eu nunca chamo de mal assombrada, porque se é assombrada já é mal, então é uma redundância. Quando a gente está nessas casas assombradas, é comum a gente escutar também essas batidas. Sempre tenho cuidado com os truques, que é a primeira hipótese. A tipologia é quando a telegia golpeia o próprio objeto. A nossa energia vai de encontro com o objeto e produz o som da tipologia. Assim como o outro parecido, que é o da psicofonia. É quando a nossa energia física produz som. Até música, passos. Quem nunca ouviu, né, falar eu escutei alguém me chamar e não era ninguém, né? E às vezes, quando não é alucinação, porque é comum também a alucinação, até de algumas pessoas que se pegam juntas, quando é gravado também, porque teve alguns anos atrás uma nova moda dos espíritas pegarem aparelho para gravar essas vozes, né? Então aí o aparelho não tem como se alucinar, né? Então não é alucinação. Então é a psicofonia. É quando a nossa energia ela faz vibrar o ar, fazendo emitir som. E às vezes até imitando a voz de alguém, é o que a gente chama de ecolalia em psicologia. A regra continua sendo clara. Se o aparelho grava e não é ninguém, não é nenhum vivo, deixa o aparelho gravando sozinho, afasta 50 metros e a parapsicologia dá $10 mil se acontecer alguma coisa. Nunca aconteceu nada, tem que dar a presença do vivo. Outro fenômeno que é lindo é o fenômeno do aporte. Esse, para mim, é o mais impressionante de todos, porque também é comum em casas assombradas, ou poltergeist, né, como a gente chama em alemão, que é objetos que atravessam muros. Às vezes a gente está nessas casas assim e do nada começa a chover pedras quando a gente está dentro da casa, fechada. Ou então, quem nunca viu aqui imagens que choram, geralmente imagens de Nossa Senhora, Jesus Cristo, é muito comum, tem reportagens, artigos que mostram as imagens chorando. E o interessante é que geralmente é sangue de menstruação da própria dona.
demonstrado em laboratório. Se afasta a dona da imagem e a imagem para de chorar. Ou então agulhas no corpo. Alguém já viu? Geralmente é associado à feitiçaria. As agulhas simplesmente aparecem dentro da pele. Ninguém botou lá. Então fizeram feitiço para mim. E agora? Não foi feitiço nenhum. Acontece que quando a gente é supersticioso, quando a gente tem medo do feitiço, a gente já é propenso a se adoecer. E como existe o fenômeno do aporte, que é simplesmente a minha energia acelerar os átomos de um objeto até ele se reduzir a uma energia, a energia física atravessa qualquer obstáculo físico a poucos metros, como um ímã. Você pega dois ímãs, se você colocar uma folha entre os dois, ele continua atravessando ali. Então o aporte é da mesma forma. Ele aquece, ele acelera os átomos da agulha, a agulha se transforma em energia, podendo atravessar qualquer obstáculo, por isso que ela atravessa muros, o sangue sai sempre sem aferir, e as agulhas entram no corpo e depois volta ao seu estado original. Por isso que elas aparecem do nada dentro do corpo e para tirar é muito fácil, né? E aí a gente vai no médico e o médico, não, mas isso não tem uma explicação, né? Como é que as agulhas entraram? Então não foi truque realmente, as agulhas apareceram lá do nada e não foi feitiço. Não tenham medo do feiticeiro. O feiticeiro não tem poder nenhum. Aqui diante de todos, eu peço por favor que me façam feitiço, o pior que quiserem. Não tem poder nenhum, porque o poder que tem é a gente mesmo que dá, é o nosso medo. E o nosso medo pode nos prejudicar e fazer a gente até morrer, causando até uma parada cardíaca pela força do nosso medo. Aqui são os fenômenos de psigama. Psigama, sim, são fenômenos paranormais que são sinônimos de espirituais, não físicos, anímicos. A ciência não usa o termo premonição porque é um termo supersticioso, que é um termo espírita que vem do latim premonition, que significa pré-aviso, como se o espírito de um morto viesse avisar a gente o futuro. Não precisa, porque todos nós temos uma alma espiritual. Se é espiritual, não tem tempo. Por isso ela conhece passado, presente e futuro. Só que todas essas informações estão no nosso inconsciente, não é consciente. Por isso que quando sobe ao consciente essas informações que a gente já tem, a gente tem uma necessidade psicológica de atribuir ao espírito, demônio, fadas, por aí vai. Mais algum caso? Existe o que chamamos de déjà vu? Déjà vu existe. Ele pode ser explicado de várias formas, porque pode ser cada uma das opções. Primeira hipótese, a gente pode ter uma pré-cognição, a gente pode ter uma visão, adivinhar o futuro e não se dar conta. Quando a gente vai vivenciar aquilo que a gente teve um pré-conhecimento antes, aí vem a lembrança da pré-cognição. Isso, é como se a gente visse antes, mas não se deu conta, esqueceu, e quando acontece aquilo, a gente lembra que a gente lembrou que a gente teve aquilo. Então a gente fica, eu já vi isso. Não, é a primeira vez que tu está aí, tu só está lembrando de uma pré-cognição que tu já teve. Outra coisa muito comum é a paramnésia. É uma memória paralela que na verdade você vai em um local que se assemelha a outro local e você pensa que é o mesmo. E aí você não se dá conta das diferenças que tem entre um local e outro, e aí a pessoa chega, eu já estive aqui antes. Não, você está confundido com outro local, é que se parece. Entendeu? Estamos no filme, alguma coisa parecida, né? Filme. Sim, filme, a gente pode assistir filme, associar também. Como explicar o fenômeno do boneco que pode fazer bem ou mal, dependendo da intenção
do praticante do voodoo. Certo. O voodoo também entra naquilo que a gente já disse sobre a feitiçaria, que em parapsicologia a gente chama de hipnose paranormal ou subjugação telepsíquica, porque na hipnose a gente tem a crença de que acontece uma subjugação. Então daí a gente usa esse termo subjugação telepsíquica. No feitiço, quando acontece o fenômeno parapsicológico, é extrasensorial. A pessoa que está à distância, ela capta a intenção do feiticeiro, que pode ser boa ou má. Então, se tem lá o cara que ele quer fazer o mal, ele faz um voodoo e começa a espetar as agulhas, etc., eu, por telepatia, posso captar a intenção do feiticeiro que quer me fazer mal, e daí eu posso sentir as dores. Se ele quer que eu tenha alguma doença, eu capto por telepatia e começo a sentir os sintomas dessa doença. Ou se ele quer que eu morra amanhã, e se eu for supersticioso e acreditar nisso, amanhã eu morro. Então é mais ou menos assim que se explica o voodoo. Mais alguma pergunta? Algum relato? A mediunidade, ela existe realmente? É comprovado pela ciência? A mediunidade propriamente dita, ela não existe, no sentido de que a gente pode ser intermédio entre os vivos e os mortos. Nesse sentido, a mediunidade não existe. O que é comprovado cientificamente é que os fenômenos que a gente chama de mediúnicos existem, que são os fenômenos parapsicológicos que a gente está olhando aqui. Então, geralmente, para a gente corrigir isso, ao invés da gente chamar a pessoa de médium, a gente chama ela de psíquico ou sensitivo, se a pessoa manifesta fenômenos sensoriais, que é adivinhar o pensamento de alguém na presença. Uma dúvida minha. Se no sentido que eu penso, eu existo, eu tenho alma, né? No parâmetro parapsicológico, né? Como seria esse ser quando ele falece? Como fica essa alma desse ser pensante? Ótimo. A alma, ela não pode sair do corpo, porque filosoficamente a gente sabe que a alma é a forma do corpo. A alma é sinônimo de vida. E não existe vida sem corpo. Vida sem corpo é morte. Então não existe alma sem corpo. A alma informa todas as nossas células, mas nem após a morte pode haver alma sem corpo. Porque se já está demonstrado que nós temos uma faculdade espiritual, se a nossa alma é espiritual, essa é a diferença dos animais. Tudo que tem vida tem alma, porque a alma é sinônimo de vida. Só que os outros seres vivos não são espirituais, eles não têm espírito. Só o ser humano tem uma alma espiritual, porque só o ser humano manifesta fenômenos paranormais. Os animais e outras coisas não manifestam fenômenos paranormais. Isso eu estou dizendo do ponto de vista científico. Agora, como essa pergunta envolve filosofia e teologia, eu tenho que abranger mais os horizontes. Após a morte, se a gente tem uma alma espiritual, ela não pode ser destruída, porque se ela é espiritual, ela é eterna e imortal. Esse é o conceito de espiritual. Nunca terminar, nem se transformar, nem sequer evoluir, porque é uma coisa constante e estável. Então, se ela é espiritual, imortal, nunca acaba, mas também não existe alma sem corpo, como é que fica? Daí acontece aquilo que a gente chama de ressurreição dos mortos, que a Bíblia fala que acontece no fim dos tempos. Mas será que é quando o mundo acabar? Não. Porque para quem está morrendo, já está no fim dos tempos. E a gente não raciocina isso. Então, à medida que a gente vai morrendo, nós vamos ressuscitando na eternidade. A morte dura, em média, 21 dias. Quando a gente morre, essa é a morte clínica.
mas ainda tem células vivas, porque ainda pode fazer transplante de órgãos e etc. Até que morram todas as células, a chamada morte real ou morte celular, dura em média 21 dias. Então sim, todos nós vamos muito mais vivos para o caixão do que mortos. Mas, então nesse processo de 21 dias é o processo da ressurreição. Se não existe alma sem corpo, então acontece essa transformação no momento da nossa morte. À medida que nós vamos morrendo, nós vamos ressuscitando. Porque quando morrer a última célula, nós já saímos do tempo e entramos na eternidade. E na eternidade não há tempo. Então, se não há tempo, tudo que tiver que acontecer, juízo, purgatório, ressurreição, etc., tem que ser até o tempo acabar, que é no momento da nossa morte. Isso daí, essa é uma visão um pouco divulgada. Na verdade, essa visão é um pouco mais relacionada ao cristianismo, na verdade? Sim, também. Mas se a gente fosse falar uma coisa mais neutra, bem neutra mesmo, né? Sem qualquer religião, então no final a gente morre e nossa alma fica talvez no limbo eterno, vamos dizer assim, no sentido de no espaço. Ou... A hipótese do limbo, ela é muito defendida pelos espíritas. Então aí teria que aprofundar mais do lado espírita, entendeu? Aí já mais esse modelo que eu estou dando já é o modelo mais a questão, entendeu? Tinha alguma pergunta, né, era por aqui? Já? Só um detalhe que deixou confuso aí sobre 3 citações que você fez aí em relação ao corpo, ao espírito. E o mundo aí nesse momento. Porque são 3 coisas. Como fica aí essa dicotomia, digamos assim? Certo. Muita gente acha que o ser humano é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Não, isso não existe. O ser humano é uma unidade, corpo, alma, espírito, a matéria. Quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, corpo, ela está dizendo o nosso corpo. Alma, ela está dizendo vida. E espírito, ela está dizendo da dimensão espiritual que a gente tem. Lembra que eu disse que os outros animais também têm alma. O que eles não têm é o lado espiritual. A gente tem uma alma espiritual. Então, não é que é corpo, alma e espírito, não.